estamos aqui com mais um Pô Demais da Faculdade Niguaçu, com o tema importantíssimo da nossa graduação de Direito sobre penal ou civil. O que é melhor? Será que existe uma rixazinha aí? Vamos conversar sobre isso agora. Então, nós estamos aqui com a professora Morena, a nossa professora Vanessa e o nosso professor Wilson. Vamos começar com a Morena? Morena, fala para mim por que você escolheu o direito civil? Vamos lá. Então, primeiro, boa tarde, Maia. É um prazer estar aqui com você, com todo mundo, Vanessa, o Wilson, que mais do que colegas são meus amigos. É muito bacana a gente poder bater esse papo, esclarecer se existe uma rixa aqui entre a gente, né? E deixar claro aqui, acima de qualquer coisa, que a gente tem muito orgulho, né? Nós conversamos muito sobre isso. A gente tem muito orgulho de trabalhar na Uniguaçu, porque aqui nós somos um corpo docente. E quando a gente fala corpo, é porque nós realmente somos um só. A gente se apoia, talvez eu esteja já dando um spoiler, né? Sobre a questão da rixa, mas a gente se apoia, a gente torce um pelo outro. Nós estamos sempre juntos nos eventos, então é muito gratificante trabalhar aqui. Mas partindo aí para a tua pergunta, como que eu escolhi o direito civil? Na verdade, eu falo que eu não tive muita escolha. A minha mãe é defensora pública, sempre trabalhou com direito de família. Eu literalmente cresci na defensoria pública. Quando ela entrou, eu tinha 3 anos de idade. Então, sempre via minha mãe trabalhando ali com os conflitos, né, especialmente dentro do direito de família, fazendo ali mediação, intervindo, conversando, fazendo com que as pessoas fossem capazes de resolver os seus próprios problemas. E eu falei, bom, quando eu crescer, eu quero ser igual a ela. O tempo passou, entrei na faculdade de Direito, tive ali as minhas crises, será que vai ser direito civil mesmo, que eu vou trabalhar, enfim. Tem, às vezes, uma matéria que a gente gosta mais do que a outra. Eu falo que eu suportei toda a faculdade para chegar no direito de família, chegou no direito de família, foi muito mais difícil do que eu imaginava, porque eu aprendi de trás para frente. Eu aprendi na prática para depois vir a teoria. E aí, quando veio a teoria, me assustei um pouco, mas, enfim, quando eu me formei, falei, não, é realmente isso que eu quero fazer. Tive a oportunidade de, logo nos primeiros anos ali de formada, trabalhar em núcleo de prática jurídica, que aí é direito de família na veia, né, Wilson? E, enfim, estou nessa aí já há 20 anos. Que show! E realmente existe essa rixazinha aí com o direito penal, Wilson? O que você me diz? Primeiramente, boa tarde a todos, um prazer estar aqui, professora Vanessa, o primeiro podcast da professora Vanessa, tenho certeza que vai brilhar como brilha nas aulas, nos eventos, vai ser um sucesso. Professora Morena, sempre presente, sempre participando dos eventos, inclusive dos eventos de direito penal. Então, já respondendo a tua pergunta, eu acho que existe sim uma rixa, nem sei se rixa seria o termo adequado para explicar essa questão, mas o pessoal de civil sempre questiona o pessoal de penal em relação a determinados aspectos. E aqui vou fazer, na verdade, uma propaganda ao direito civil, porque em termos de regras, talvez princípios, e principalmente em aspectos processuais, eu acredito que o direito civil ele seja muito mais rico em material propriamente dito, né? Exigindo um pouco mais do acadêmico nessa parte teórica que a professora Morena acabou de explicar. Por outro lado, o penal ele tem uma carga que, na minha opinião, vai um pouco além das questões jurídicas. O penal ele realmente é uma matéria que mexe com os nossos direitos mais sagrados, eu diria. Não é à toa que ele é colocado como última ratio do direito penal, dada a força com a qual ele reage aos comportamentos ilícitos. Então ele exige uma formação, talvez, que vá um pouco além da questão jurídica. Eu, depois de 20 anos atuando no penal, eu vejo que esse aspecto emocional, psicológico, ele tem que ser muito bem trabalhado no profissional que vai se dedicar a isso. Dada as circunstâncias e aos fatos que nós defendemos, acusamos, enfim, que fazem parte do campo do direito penal, ele acaba exigindo muito dos profissionais de direito. Só explica um pouquinho para nós qual que é a diferença, então, para a gente poder entender com clareza, principalmente para os alunos que eles vêm do ensino médio, né? Eles vêm do ensino médio e falam, quero prestar vestibular para direito. Mas eles não têm essa clareza ainda direcionada para civil, para tributário, né? Até mesmo para o penal. Qual que seria a diferença maior? Então, o penal ele vai lidar com crimes,
propriamente O dito. penal é um ramo do direito público, cuja essência é cuidar dos bens jurídicos mais importantes. Existem outros modelos teóricos, mas o modelo mais consagrado é esse. O direito penal cuida dos bens jurídicos mais importantes, dizendo de uma forma mais simples, dos direitos mais caros à vida em sociedade. Ele estabelece uma proteção para esses bens que é subsidiária. Significa dizer que quando os outros ramos do direito não conseguem estabelecer uma tutela suficiente, o direito penal aparece como uma outra solução jurídica que recorre à sanção mais rigorosa do ordenamento, que é a aplicação da pena privativa de liberdade. Não é à toa que os espanhóis dizem que o direito penal é o braço armado da Constituição, exatamente para demonstrar essa força com a qual o direito penal ele costuma conferir tutela aos bens jurídicos mais importantes. Me explica um pouquinho, Morena, onde atua os profissionais que estudam direito civil? Perfeito, Mai. O direito civil, a gente fala assim, ele é, digamos, uma palavra guarda-chuva. Dentro do direito civil cabem muitos assuntos. Hoje, a gente vê uma predominância até na sociedade, né, dos institutos da responsabilidade civil. Então, por exemplo, ações de indenização por dano moral, dano material, essas ações que regem ali o consumidor. Inclusive, muitos acadêmicos relatam que, assim que se formam, vão trabalhar com processos ali dentro do juizado especial, até dentro das ações ali em âmbito familiar. Então, por exemplo, eu tive uma negativação indevida do meu nome. Qual que é a área que vai cuidar disso? É a responsabilidade civil. Você pode ajuizar uma ação de indenização por danos morais, por uma negativação indevida. Nós temos a questão dos contratos. Quando eu vou sentar para fazer um contrato de compra e venda com uma pessoa, é o direito civil que vai reger. A questão do próprio direito de família. E o direito de família ele não serve só para divorciar as pessoas ou só para cobrar a pensão alimentícia. A gente tem um direito de família preventivo. Eu vou me casar. Qual é o melhor regime de bens? Qual regime de bens se aplica melhor ao caso concreto? Não existe melhor regime de bens de maneira genérica, mas pode existir um melhor regime de bens para aquele casal que resolveu fazer a vida em conjunto. Temos o direito das coisas, posse, propriedade, quando eu tenho uma casa, quando eu tenho um apartamento, como que vai, quais são as normas que vão, digamos, direcionar ali o uso desse apartamento. Então, assim, direito civil está na nossa vida o tempo todo. A gente espera que o direito penal esteja em menos escala. Por quê? Até tem aquela frase, né, Wilson? O direito penal vai entrar quando o direito civil não deu certo. Mas, se nós formos pensar em larga escala, tudo que a gente vai fazer na vida vai envolver alguma questão de direito civil. Interessante ouvindo vocês falar como é importante, quando a pessoa se forma, escolher determinada área, né? Se você para pensar, olha a inteligência da Morena falando sobre o caso, né? Sobre o que ela atua, né? Sobre o que ela defende, e ouvindo aqui o professor Wilson a mesma forma. Então, assim, quando se forma, para você não ser, digamos assim, eu estudei direito, então agora eu vou advogar, vou pegar qualquer caso, né? Como é importante identificar que se você estuda para determinado caso, como você tem mais propriedade na fala, né? E como você entende mais. Então, por exemplo, eu não vou... claro que se hoje eu precisasse de um advogado criminalista, por exemplo, eu iria procurar o professor Wilson, né? Então, é importante a gente frisar, né? A importância de se escolher quando você está terminando a tua graduação, lá na segunda etapa da prova da OAB, que a gente estava conversando antes, né, Morena? Que tem a primeira etapa, que o aluno ele vai ter, obrigatoriamente ele tem que fazer, e na segunda etapa ele já vai definir ali para onde que ele quer ir. Então, se ele faz, por exemplo, o penal, né? Ele faz o penal, ele passa, enfim. Mas depois, por exemplo, ele quiser atuar como advogado civilista, tributário, empresarial. Ele pode também. Pode. Né? Mas como é importante você escolher determinada área. Muito bacana ouvir isso. Então, vamos lá. A Vanessa está ali quietinha, só olhando assim, tipo, meu Deus, o que rola nesse podcast, né? Então, é isso, Vanessa. É isso que rola, né? Seja muito bem-vinda. A gente vai fazer muitos podcasts ainda com você. Você no meio aqui dessa discussão penal, civil. Quando você entra dentro da sala, chegou a professora Vanessa, vamos falar sobre tributário. Como que é?
Boa tarde a todos. Agradeço o convite dos professores, essas grandes pessoas que estão aqui, além de profissionais esplendorosos, são ótimas pessoas que eu tive o prazer de conhecer. Agradeço pelo convite. Então, o que eu faço quando eu chego na sala de aula? Me esforço para conquistar o coração dos alunos, né? Porque, na verdade, direito tributário, ninguém gosta de pagar tributo, né? Mas os alunos acabam gostando do direito tributário quando eles sabem que eles podem combater os lançamentos, combater as cobranças tributárias que eles entendem irregulares. Então, assim, também é uma forma de defesa de você, contribuinte, que agora deve estar fazendo imposto de renda, ou se não se descabelando, para tentar se desvencilhar dos impostos de renda, que a gente está aqui na época do final da declaração. Então, os alunos acabam gostando quando chegam nessa parte. Então, assim, direito civil, direito penal, todo aluno começa a se identificar com as matérias no decorrer da graduação. Então, ele vai ter uma afinidade, às vezes, com direito penal, em razão aí dos casos. É uma matéria envolvente, né, professor? É uma matéria interessante. Você sempre vai ver o caso de alguém que foi furtado, que foi roubado, né, um homicídio e não sei o quê. Então, assim, tem muito exemplo, é uma coisa envolvente. E depois ele vai indo, e vai caminhar para o direito civil, ele vai achar interessante fazer os contratos, né? Ele vai achar interessante, eu quero me separar, o que eu vou fazer? Então, ele começa a achar essa parte interessante também. E, no decorrer da graduação, ele vai se apaixonando por cada área.